A paz de Cristo redimidos! Paz do Senhor! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. Eternamente. Olha, hoje nós temos um tema muito interessante, um tema que todo cristão deve entender e vai ser muita bênção em nome de Jesus. Mas Sim. Antes de começarmos, então, o nosso vídeo, a Débora tem um recadinho aqui para te dar. Quero convidar você que ainda não é inscrito aqui do nosso canal a se inscrever, ativa o sininho, coloca lá todas as notificações para você receber o conteúdo do canal. Deixa também o joinha, o like no vídeo, comentário, compartilha o vídeo também. Em todas as suas redes sociais. É muito importante, evangelismo virtual. E lembrando que agora o Redimidos tem uma página no Instagram, né, amor? Oh, glória a Deus. Vai lá no Instagram, então, digita lá Redimidos, _ WDN, tudo minúsculo, e segue a gente lá na página. Lá nós estamos postando também alguns vídeos de fortalecimento espiritual e glória a Deus por isso. Amém? Amém. Então vamos lá para a palavra de hoje? Glória a Deus, é isso aí. O que a gente vai falar hoje é uma forma de abrir os olhos. Exatamente. Abra os olhos do teu coração agora, abra o teu coração para o entendimento da palavra, que vai ser muita bênção. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar sobre metanoia. Por acaso você já ouviu falar dessa palavra? Você compreende o que significa essa palavra? Da onde que veio? Por que o nosso mestre, o nosso Messias, o Senhor Jesus falava sobre metanoia? Hoje nós vamos falar exatamente isso aqui nesse vídeo, então não perca, fique até o final e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, amém? Amém. Então vamos lá, metanoia, mas primeiro eu quero ler Lucas 15, versículo de número 10, está escrito assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha, meus irmãos, o Senhor Jesus estava dizendo que nos céus, alguém que é pecador, que se arrepende, que sai daquele caminho nebuloso que ele estava, os céus, né, na realidade se alegram, festejam, os anjos do Senhor fazem festa quando a pessoa ela é de um jeito e se torna um seguidor, um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, o nosso Novo Testamento, como vocês já sabem, ele é escrito, né, no grego, né? Particularmente, quase todo ele no grego koine, que é o grego popular. Então, o que acontece? Essa palavrinha arrepender-se, ela é metanoia, onde o se arrepender, ou seja, a metanoia é meta objetivos, tá? Ou alguns direcionamentos do seu pensamento, e noia é a mente. Quando o Senhor Jesus vem então falando que há muita festa no céu para um pecador que se arrepende, ou seja, que ele permite que o seu pensamento, a sua mentalidade seja modificada. Modificada pelo quê? Nós entendemos lá em Gálatas 6,15 que está escrito assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Olha, nós temos que entender que o crente, quando ele se entrega para Cristo, quando ele se entrega ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, há uma palavrinha que entra dentro dessa pessoa. Nós chamamos essa pessoa, e ela é muito conhecida também como Zoé, como Zoe, né? Também alguns podem chamar, tá? Que nada mais é do que a vida eterna. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, então a vida eterna entra dentro de nós. Mas o que é essa vida eterna? Nada mais é do que a natureza de Deus. Então essa natureza de Deus envolve o nosso espírito com o amor perfeito, né? Que é o amor descrito em 1 Coríntios 13, tá certo? Verdade.
A Débora também vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O apóstolo João, ele descreve isso em 1:9, dizendo que o Senhor Jesus carregava nele a vida eterna, porque o Senhor Jesus estava pedindo para que nós fôssemos santificados na verdade, e a verdade era o Senhor Jesus. O que é? Nele estava a vida eterna. No Senhor Jesus estava a vida eterna. Quando nós aceitamos, ele entra, nos dá a vida eterna, ou seja, Zoé, entra dentro de nós, essa luz ali do amor perfeito do Senhor Jesus, ele envolve todo o nosso espírito, fortifica-o, fortalece, transforma o eu interior em uma nova criatura, aonde se gera um fruto, e esse fruto se chama metanoia, ou seja, se chama arrependimento, que nada mais é do que você mudar a sua mente. E aqui, só para também complementar, muitas pessoas confundem arrependimento com remorso, que também não podemos confundir. O remorso, ele tem a ver com peso, o arrependimento tem a ver com liberdade. Tá? O arrependimento tem a ver com a verdade, que foi para isso que Cristo se entregou na cruz por nós, para nos livrar, para nos libertar, para nos perdoar, para transformar-nos em pessoas de paz, leves, em amor, pessoas que carregam a luz, o sal dessa terra. Foi para isso que o Senhor Jesus se entregou. Então, ele diz também em Marcos 1,15, quando o Senhor Jesus chega na Galileia, ele faz o quê? Ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e crede no Evangelho. Arrependam-se e crede no Evangelho, ou seja, mudem sua mentalidade, porque há um novo reinado, há um novo rei, há novas regras que vocês devem seguir, há um novo poder, que agora vai produzir frutos de metanoia, vai produzir frutos de arrependimento. E olha, glória a Deus por isso. Amém? Talvez você não tenha ainda escutado essa terminologia ou esse tipo de explicação, né? Mas sim, eu acredito que vai ser muito importante você entender isso. Esses passos que nós damos, primeiro, né? Entregando a vida para Cristo, trazendo uma nova criatura, né? E sempre entendendo que lá em Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar espírito de alma. A Zoé, quando ela entra transformando o nosso espírito, que vai produzir frutos na nossa alma, que a nossa alma é o nosso intelecto, que é onde nós vamos ter a mudança de comportamento, a mudança de atitude. Por isso que quando nós nos arrependemos, fazíamos coisas pecaminosas e agora não fazemos mais. Agora nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra o erro. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu era avarento, hoje eu não sou mais avarento. E é assim que funciona a metanoia, é assim que funciona o arrependimento. Ele é libertador, ele transporta você do mundo do pecado mundano para um mundo de retidão, de santificação, um mundo, né, de fortalecimento espiritual, onde agora, após a metanoia, o teu espírito é quem governa e a alma obedece ao teu espírito. Amém? Vamos lá, Débora. Amém. Dá continuidade aqui. Então, aqui a gente, eu até fiz um esqueminha assim que pra mim me pareceu bacana, que quando o amor ele entra, o amor ele faz com que aconteça esse quebrantamento da pessoa, né? O amor de Cristo, quando ele entra em nós, ele faz a gente ter esse quebrantamento, porque o amor ágape é aquele amor puro, o genuíno, aquele amor que não é dado esperando receber nada em troca ou é dado por algum motivo. Não, é um amor que você libera independente
de quem seja a pessoa, né? É um amor sem esse transformador, interesse. né? Transformador. Que é diferente do amor que a gente sente, o amor eros, né? Como se diz, né? Isso. Que é o amor ali que as pessoas sentem uma pela outra, né? E tal. Que é o que faz ela gostar, namorar, casar, enfim. Exatamente. Então, quando esse amor de Cristo ele entra em nós, esse amor ágape, o que acontece? A gente vai passar, né, para a próxima fase, que, na minha opinião, assim, vem a metanoia, que vem essa mudança de mente. A gente começa a entender que aquele arrependimento que nós sentimos, ele vai ser a porta ali para que a nossa mente seja transformada, para que todo o nosso ser seja transformado por Jesus. Eu penso que seja assim como se eu estivesse dando autorização mesmo, sabe? Como se eu tivesse falado assim, não, pode entrar, pode fazer uma faxina aqui em mim, Senhor, porque realmente eu sei que eu preciso. Eu entendo que eu não sou nada sem o Senhor, que eu sou totalmente dependente do Senhor e que sim, havia algo ruim, né? Algo sujo, podre, algo que não estava bom dentro de mim, que não me fazia bem e que precisa ser mudado. Então muda-me, Senhor. É até um anseio por querer a transformação. Sim, e a sua mente muda de uma tal forma que vai se complementando ao passar do tempo na nossa caminhada com Jesus, mas ela já começa com uma mudança muito assim, todo mundo percebe que algo de diferente está acontecendo com você. É perceptível, irmãos. Quando a gente passa por esse processo de mudança de mente, a transformação na nossa vida. Então é inevitável que pessoas vão chegar e falar assim pra você, poxa, o que tá acontecendo com você? Você tá diferente, hein? A gente chama você pra fazer tal coisa e você fala não. A gente percebe que a sua postura mudou, a sua conduta mudou, o seu jeito de falar mudou, as coisas que você curte agora não são mais as mesmas, né? Então fica perceptível para todo mundo. E, consequentemente, as áreas das nossas vidas, elas vão sendo transformadas também. Que é o que eu acredito que seja um outro, o próximo patamar, né? Onde quando as pessoas vão vendo que o que aqui dentro mudou, Jesus também está mudando o reflexo, né, nosso. Que eu creio que é de dentro para fora que as coisas vão mudando. Então, 1 Coríntios 13, que você falou, amor, a gente conhece o verdadeiro amor. Exatamente. Né? E quando a gente vai lá em Marcos também, Marcos 1,15, né? Marcos 1,15. A gente vê que lá está escrito, Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse arrependei-vos é a metanoia. Então sempre que a gente vê essa palavrinha aqui no Novo Testamento, de arrepender, arrependimento, se arrependa e tal, lembrem-se da metanoia. Então, sempre que você vê essa palavra, né, arrependimento, chamando a gente para ter um arrependimento, é a metanoia, que é a mudança de atitudes, a mudança do pensamento, né, a mudança que a gente vive agora. E também lá em Romanos, né? Em Romanos 12. Deixa eu achar aqui. Não, 12:2. 12:2. Diz o seguinte, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui também está falando da renovação da mente, né? Dessa transformação de mente. Para que a gente não se conforme com este mundo em que a gente vive, com as coisas como elas são aqui, mas que a gente busque realmente ser transformado, renovado a nossa mente em Cristo Jesus. E isso é que eu acho bacana, porque como que eu posso dizer assim, chama a atenção, né, da gente. Exorta. Né? Fica exortando. Para que a gente convidando. Entenda que a nossa mente, né, nós cristãos, não podemos nos conformar em ter a mesma mente que a gente tinha antes. Exatamente. De vir para o caminho com o Senhor. A gente tem que querer essa transformação, a gente tem que, inclusive, pedir a Deus, né? Pedir a Deus. Para realmente nos transformar e mudar a nossa maneira de enxergar as coisas, de ver as coisas. Não, é bênção. Olha só, em 2 Coríntios 5, vamos lá, 2 Coríntios 5,17, está escrito assim, ó. 5,17 está escrito assim, ó.
E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se eu sou uma nova criatura, então, a partir do momento que eu entrego minha vida a Cristo, que eu permito-me sofrer a metanoia, sofrer essa mudança de mentalidade, então eu já não posso, né? Mesmo que a minha carne, a minha alma queira ser como eu era antes, eu não posso permitir isso. Meu eu interior, ele tem que ser crescente. A palavra de Deus, ela é constante e crescente, equilibrada, viva, eficaz. Assim temos que ser também seres espirituais, crescentes, equilibrados, uniforme, sempre na proporcionalidade certa, de modo que o nosso espírito sempre esteja no comando. O que acontece? A metanoia, ela é um giro de 180 graus. Os exércitos também no passado utilizavam, né, centuriões romanos usavam a metanoia como um sentido de meia volta, vou ver. Ele chegava no pelotão dele lá e falava metanoia, o pelotão já sabia que tinha que dar um giro de 180 graus e voltava para onde eles estavam. Então significa que eles não iam trilhar mais aquele caminho, mas agora iam trilhar um caminho novo. É exatamente isso que é a metanoia, é um trilhar de caminho novo. Por quê? Porque agora eu vou aprender da boca do Senhor aonde? Na Bíblia. Então tudo que está dentro da Bíblia eu vou começar a pôr em prática, mesmo que isso me doa, mesmo que eu precise sair do meio do vício, do meio da prostituição, do meio da fornicação, do meio da avareza, do orgulho. Eu tenho que ter essa consciência agora que como cristão eu não serei mais novo, porque agora que eu aceitei a Cristo, a natureza de Deus está dentro de mim. Por isso que quando nós nos entregamos a Cristo, o primeiro amor queima dentro de nós. Esse primeiro amor é exatamente a natureza de Deus exalando dentro de você. Que se você não cultivar, que você não nutrir, você vai esfriando na fé até o momento que você, meu Deus, né? Já não sinto mais o seu amor, mas também, né? Você não cuidou. Então, para termos metanoia, né? Dentro de todas as áreas, dos setores da nossa vida, eu tô vendo até que você quer falar já. Tem só mais uma. Né? Então, para termos isso, precisamos entender que a metanoia é um fruto da vida eterna. Então, uma coisa que me chamou a atenção disso que você falou é o seguinte, às vezes a pessoa ela não tem nenhum hábito assim pecaminoso, assim, algo assim, entendeu? Sim. Ela às vezes leva a vida dela já toda certinha. Mas às vezes a mudança que ela precisa, né, ter, né, precisa permitir que Deus faça na vida dela, na mente dela, é sair da zona de conforto. Porque muitos cristãos, eles estão numa zona de conforto a ponto de que eles são chamados às vezes para ajudar na obra de Deus, são chamados para fazer um evangelismo, para participar de uma, como é que fala? Aquela oração que a gente faz de intercessão, né? Que tem os horários que o pessoal se reúne para interceder, participar de um louvor, de uma vigília, de um congresso. Vou no monte orar. Também. Vai ter um congresso, né? Vai ter algo assim diferente na igreja, num horário, de repente num feriado. A pessoa pega e fala assim, eu não vou. Eu não quero sair de casa hoje é o meu dia de folga, eu já trabalho muito, eu não vou ajudar a fazer a obra porque eu já tenho minha rotina corrida, eu trabalho, eu estudo, cuido da casa, da família, mais uma coisa pra fazer. E ela fica o quê? Abafando a voz de Deus porque ela não quer sair do conforto dela, aquela rotina que ela já tem, tá acostumada. Sim. Isso também impede você de ter uma transformação nesse sentido da sua mente. De entender que a gente foi chamado para ser servo. E que o servo, ele obedece. Você não vê nas histórias o servo batendo de frente lá com o seu senhor. Não, o servo, ele obedece. Então, às vezes, é esse tipo de mudança também que precisa acontecer. A pessoa precisa mudar. Por mais que ela não faça nada assim errado, ela às vezes deixa de fazer algo que Deus quer usar ela, né? Quer que ela seja um canal de bênção e tal, e ela não permite. E aqui na palavra
na palavra de Deus aqui no 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 16, eu fecho aqui a minha opinião sobre a mente de Cristo, que diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E é isso que nós temos que entender, que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e decidimos trilhar um caminho com o Senhor, é como disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. É Cristo vivendo em nós. E a nossa mente já não é mais aquela mente poluída. Não era para ser. A nossa mente já não é mais aquela mente antiga do passado. Não era para ser. E é assim que a gente tem que entender, que a nossa mente agora ela é a mente de Cristo. Glória a Deus. A gente tem aquele costume de falar assim, como tem até um filme, né? Em meu lugar, o que Jesus faria. Exatamente. E isso é uma frase impactante, irmãos. É um filme porque bonito, toda né? vez que você estiver numa situação em que você estiver pensando alguma coisa, que o Espírito Santo já está te incomodando, para e pensa: opa, peraí, em meu lugar, Jesus Cristo pensaria isso? Em meu lugar, Jesus Cristo diria isso? Em meu lugar, Jesus Cristo faria isso? E aí, o que acontece? Você vai lá e pede perdão. Você se conserta com a pessoa que você ofendeu, com a pessoa com quem você foi meio grosso, com a pessoa com quem você, de repente, deixou ali na mão. Seja lá o que for que aconteceu, um pensamento que você teve, você se conserta com o Senhor. E aí, você também se conserta ali com a pessoa. Porque a gente erra, né, amor? Exatamente. A gente não é perfeito. Não. E a gente tá buscando ser aperfeiçoado por Jesus. Exatamente. Né? É essa a questão também, né? Então, glória a Deus, que bênção, né, meus irmãos? Amém. Olha, para terminar então o nosso vídeo, eu quero ler aqui o que foi que eu escrevi agora, né, em um evangelismo que eu fiz. Eu quero, só para terminar: arrependimento, metanoia, é se libertar através do perdão de Deus e o envolver da vida eterna ou a natureza de Deus, também conhecida como Zoé, em nosso espírito, o eu interior, capaz de transformar um espírito fraco e doente em um espírito purificado e altamente fortificado. Para você não se confundir, eu também escrevi o que é remorso. É carregar o peso da dor, o peso da culpa, o peso do pecado e ficar relembrando aquilo que aconteceu de ruim ou desconfortável na sua vida. Fica impregnado na sua alma com uma mochila de viagem bem pesada, que aliás Satanás gosta de agir, fazendo com que a pessoa fique presa e acorrentada às lembranças do passado que machucam. Então, só para definir para os irmãos, arrependimento tem um sentido de futuro, presente e futuro. Remorso tem um sentido de passado, sempre. E é assim que funciona. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém, Eu acredito que o Senhor tenha falado no seu coração grandemente, tá? Então fica aqui a nossa explanação sobre metanoia. É uma bênção, é interessante o cristão saber. O crente, ele precisa se transformar no espírito, na mente, para que o seu corpo, então, tenha uma reação diferenciada, para que você possa diminuir a força da alma e do corpo, tá? E às vezes a metanoia gera uma certa, como eu falo, consequência física, tá? Te podendo colocar algumas coisas. Por quê? Porque você está mudando a sua área psicológica, você está mudando a sua área física. Talvez você quando sofre a metanoia, você não vai praticar mais as mesmas coisas que você fazia. Isso pode gerar um conflito. Pode gerar um conflito ou pode não gerar, tá certo, meus irmãos? Glória a Deus, mas permita sofrer a metanoia. É importantíssimo nós irmos em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe sua vida grandemente. Nós ficamos por aqui, Sim. Né, meu amor? E foi uma grande bênção, eu creio nisso, Amém. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Jesus continue sendo lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos eternamente. Tchau, tchau!